Vamos lá dar início à nossa segunda aula, gente? Então, beleza. Estamos aqui, né? Lógico, senão estaríamos em outro lugar. Continuando, nós vamos então continuar aqui o exercício, analisando morfologicamente esta frase. A Heloísa, do 8º ano, é loira, beleza? Linda e maravilhosa, né? Então vamos lá, gente. Temos aqui, né, a classificação até o numeral, não, desculpem, até o substantivo, né? Ano, beleza? Ele não é coletivo, beleza? Porque não é um ajuntamento de anos, nem nada disso. Loucura, deixa pra lá. Tranquilo, vamos então dar continuidade. Olha, legal, deixa eu ver se eu pego aqui. Peguei. Beleza. Voltei de apagar, já copiaram, né? Vocês aí em casa já copiaram? Tranquilo. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Só não tomei um remédio hoje. Beleza, vamos lá. Então, vamos analisar é e loira. É. Qual seria a classe gramatical para é? Verbo. Muito bem. Mas verbo é muito fácil de classificar. Nós só temos a morfologia verbo regular e irregular, anômalo, defectivo, defectivo, impessoal, pessoal, unipessoal. Temos verbo principal, temos verbo auxiliar, temos verbos nas formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio, temos verbos na primeira, segunda e terceira conjugações, temos verbos de todos os tempos verbais, por exemplo, do indicativo, pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, presente, futuro do presente. Temos os verbos do subjuntivo. Imagine como é que vai ser isso aqui. Vamos encher o quadro. Subjuntivo, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Temos também o infinitivo flexionado. Temos o imperativo afirmativo e negativo. Certo? Está faltando alguma coisa? Faltando pouca coisa, né? Que eu estou até estranhando. Beleza. Eu acho que é só. Temos a locução verbal, com o verbo principal e o verbo auxiliar. Certo? Temos o que mais? São noções, agora falando sério, morfológicas, porque a classificação do verbo também existe na sintaxe. Verbo transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, verbo bitransitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Nós não queremos saber disso aqui. Verbo de ligação, bitransitivo, sei lá o que lá. Beleza? Este verbo, gente, tem, vamos lá, a conjugação dele. Na conjugação, há pouca mudança, tanto no radical quanto nas desinências. Há um pouquinho só de mudança ou muita mudança. Vamos conjugar? Precisamos de dois tempos verbais para entendermos se trata de verbo regular, irregular ou anômalo. Regular não muda tanto o radical quanto as desinências. Irregular muda um pouco. Você ainda consegue entender que se trata daquele verbo na sua forma básica. Ainda tem isso, ó. Temos o chamado verbo. O que é verbo? É qualquer tipo de, então, vamos colocar nome, não é nome, né, porque o verbo é de palavra que indique o verbo, a ação, ou então estado, que termina com ar, ir. Falar é um verbo. Agora, se você conjugar falou, você não pode chamar mais de verbo. É uma locução não, é uma forma verbal, certo? Então este não é verbo, é uma forma verbal. Nós vamos colocar verbo aqui, porque nós vamos dar a classificação, mas é uma forma verbal, entenderam, né? Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Vamos conjugar no presente e no pretérito perfeito, só assim para entendermos se trata de um verbo regular, irregular ou anômalo. Anômalo muda totalmente o radical e as suas desinências. Então, eu sou, tu és. Mudou? Mas mudou. Na verdade, mudou muito. Sabe por que você acha que ele mudou? Porque faz parte da sua língua matriz. Pense se você fosse uma estrangeira. Eu sou, tu és. Você vai conseguir identificar que é o mesmo verbo? Não dá.
Muda muito. Agora, olha só. Eu canto, tu cantas. Dá para identificar com o mesmo verbo? Este é regular. Este aqui a gente já sabe que não é regular. É irregular ou é anômalo? Irregular? Vamos ver então. Olha só. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Agora vamos para o pretérito perfeito. Eu fui. Eita, mudou tudo. Tu foste. Ele foi. Nós fomos, vós fostes e eles foram. Mudou muito. É anômalo. Não é irregular. Olha o verbo irregular aqui. Eu faço, tu fazes. Ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu fiz, tu fizeste. Muda, mas você consegue identificar que é o verbo fazer. Tá? Agora, este verbo aqui, não. Os anômalos, é muito fácil memorizá-los. Por exemplo, anômalo é só o verbo ser, tá? Que este daqui está conjugado na terceira pessoa do singular do modo indicativo do presente. Tá? E também, além do verbo ser, nós só temos mais um verbo, que é o verbo ir. São estes dois verbos. Alguns gramáticos indicam mais dois verbos como anômalos, mas no geral não. Vou nem falar para não confundir. Tá? Beleza. Então nós temos aqui o verbo anômalo. Eita, nós, olha só a conversa que isso aqui dá. Mas é isso que eu quero. Eu não estou preocupado em ficar ensinando para vocês as classes gramaticais, não, gente. Que isso fique claro. Nós já estudamos muitas vezes isso aí, tá? Então, cuidado com isso. Se você não está conseguindo identificar, se esforce um pouquinho nisso, tá? Em suas casas. Gente, a gente tem que ganhar tempo. Eu falaria perder tempo, mas não é perder tempo, é estudando. Não é só fazendo as outras atividades boas da vida. Não estou negando para vocês que é bom ficar no sofá, tomando um cafezinho, comendo um docinho, assistindo televisão. É bom demais, né? Ou então assistindo a série, né? Televisão, mas tudo bem. Ou então jogando, sei lá, ou conversando nas redes sociais. Só que isso aqui é vamos colocar assim, uma obrigação, que não é, na verdade, obrigação. Por quê? Porque isso aqui melhora vocês como seres humanos. Eu garanto que quando você ordena seu pensamento por meio da aquisição de uma boa linguagem, você vai se tornar uma pessoa muito mais inteligente, muito mais perceptiva. Você vai conseguir identificar, vamos colocar assim, muitas situações em que as pessoas estão tentando enganá-los. Tá? Ou enganá-las aqui no caso. Né? Como assim? Você vai ter percepção de diferenciar o que é certo e errado em si, com mais facilidade. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui o verbo, então, anômalo. Só que ele é principal. Nós vamos dar o tempo verbal. Vamos lá. Eu já falei, não foi? É a terceira, tanto a pessoa, número pessoal, né, e modo temporal. Vamos lá. É a terceira pessoa do singular. Do presente do indicativo. Pronto. Tempinho para copiar. All right. Can I? Let's go. Well, vamos falar aqui agora. O verbo é principal ou é um verbo auxiliar? Quando ele está sozinho, ele não forma uma locução verbal, você vai dizer que ele é principal. Beleza? Então, verbo principal. Vai caber aqui. Beleza. Vamos para outras noções. Nós já identificamos que ele é anômalo, então você retira que é defectivo, que é irregular, que é regular. Deixe-me ver aqui mais algumas classificações em si.
Não tem nada a ver com... ele é de que conjugação? Isso é bom que vai sempre relembrar a vocês todas essas classificações do verbo. A conjugação são os verbos que pertencem, por exemplo, às suas formas basilares, que vão ser classificadas como aqueles que têm a vogal temática A, E e I. Primeira conjugação para A, verbos terminados em AR. Aí, verbos terminados em ER, para a vogal temática E, né? Logicamente verbal. E aí você vai observar que é a segunda conjugação, ir, para a terceira conjugação. Qual é o verbo básico desta forma verbal? É o verbo ser. E aí, qual é a conjugação? Qual é a conjugação? Segunda, né? Beleza. Então, segunda conjugação. Ponto e vírgula. Justamente eu quero isso para relembrar todo este conteúdo. Certo? Sem dizer que nós estamos estudando um conteúdo muito vasto quando fazemos isso daqui. Agora nós temos loira. Por que não é loira? Por que não tem acento? Por que Heloísa? Por que não tem acento como Heloísa? Loira. Nós estudamos isso em acentuação gráfica. Porque aqui você tem um I tônico como segunda vogal de um hiato. Eita, o que é isso? Ele ficou sozinho, não está acompanhado de S, não está precedido de NH. Aliás, NH não. De um ditongo, não tem uma letra igual a ela. Então você acentua. Heloísa. Aqui não é loira. Não acentua, tá? Ih, apaguei. Tá, vamos lá então. Olha só, loira. É um nome, é uma característica, é uma circunstância, o que é? É uma característica, né? Tá dizendo que ela é desse jeito, né? Pegaram e jogaram aquela tinta ali no cabelo dela. Beleza? Então tá. Então, se é uma característica, é um adjetivo. Só que o adjetivo tem subclasses, assim como o substantivo. Ele só não vai poder ser, então, por exemplo, um adjetivo primitivo não, próprio ou comum. Isso não existe no adjetivo, tá? Mas existe se é primitivo ou derivado, se é simples, se é composto, tá? Também tem outra classificação, seria um adjetivo, no caso, restritivo ou explicativo. Está diferenciando, é uma característica que diferencia a Heloísa? Ou é uma característica que só ela tem? Uma característica que pertence a ela e não poderia ter outra característica. Então ela diferencia. Diferencia a Heloísa, tá? A Heloísa do oitavo ano é loira. Existem pessoas que, então, são, por exemplo, pessoas com cabelo moreno, tal, escuro. Não existe, olha ali, olha ali. Não, deixa pra lá. Então, adjetivo restritivo. Beleza? Tranquilo. O que seria um adjetivo explicativo? Aquele adjetivo que pertence somente àquele ser em si. Não existe outra alternativa. O sol, existe o sol frio? Alguns dizem que sim, né? Tem ciência aí que diz que existe. Mas não vamos tratar disso aqui, né? Existe o nosso sol aqui, do nosso sistema, que é um sol, uma estrela, né? Que, no caso, transmite, irradia, né? A luz, o calor e tudo mais. Beleza. Então, se o sol é quente, é no caso, adjetivo explicativo. Porque é a característica desse sol. E ele só tem essa característica. Não importa se existe o sol, que então seja, vamos dizer assim, né, que não tem esse calor. Uma estrela que morreu. É isso que a ciência fala, né? Beleza.
Qual é a questão? Se você estiver tentando diferenciar um sol do outro, aí você realmente pode dizer que o adjetivo é restritivo. Mas se você está dando uma característica que só pertence, não tem condição. Hoje o sol está frio. Não tá, isso não existe. Então é adjetivo, então, para o sol, no caso o quente, explicativo. Beleza? Neste caso aqui é restritivo. Tudo bem. Mas nós temos outras classificações. É primitivo ou é derivado? Loira. Vem de alguma outra palavra? Primitivo. Loira. É concreto ou abstrato? Isso existe? Não é adjetivo. Tá? Então vamos para outra. É simples ou é composto? Agora isso existe no adjetivo. E aí, simples ou composto? Simples, né? Beleza. Então vamos lá. Olha só. É simples. O que me fez lembrar de uma outra coisa. Nós temos aquele numeral, né? Aqui nós terminamos. Oitavo. É um numeral como nós vimos no ordinal, né? Este numeral aqui, ele está acompanhando um substantivo? Oi? Sim, né? Beleza. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Temos que achar a palavra mais importante. A Heloísa é do ano ou do oitavo? E aí, qual é a palavra mais importante aqui? Oitavo? Qual é o oitavo? É o ano? Ou você diz assim, qual é que é o ano? É o oitavo. Certo? Então, a Heloísa, aluna do oitavo ano, tá? Aluna do oitavo ano, vamos colocar assim, tá? É loira. Então, este ano aqui é a palavra principal ou este oitavo? Ano é o principal? Tá, então olha só, você falou assim, a Heloísa tá do oitavo ano. De que ano? Do oitavo. Você não fala de que oitavo? O ano. Então, ano é a palavra principal. Certo? Por quê? Porque a locução adjetiva ela é formada por, no caso, preposição e um substantivo. Como aqui, tem a preposição e um substantivo. Temos este oitavo aqui como um adjetivo do substantivo ano. Ah, professor, mas não é numeral? É um numeral adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha um substantivo. Agora, existem numerais que não vão acompanhar os substantivos, conforme você coloque na palavra, na frase. É por isso que nós estamos analisando essas classes aqui dentro de uma frase, em uma frase. Porque separadamente já seria outra classificação. Então, além de tudo, este oitavo é um numeral, mas numeral adjetivo. No caso, numerais, os pronomes são classificados assim. Tá? Numeral adjetivo ou numeral que substitui o substantivo. E principalmente o pronome adjetivo e o pronome substantivo. Tá? Então, nós temos a locução do oitavo ano. Pode escrever aí. Do oitavo ano. Tá? Nós já fizemos, né? Oitavo, nós já fizemos. Ano, nós já fizemos. Mas no total, nós não fizemos. Locução adjetiva. E qual é o núcleo dessa locução? Ano. Pronto, terminamos. Foi muito fácil, não foi analisar uma frase tão pequena? Olha o que isso gerou, hein? Imagine se nós fizermos análises de períodos inteiros. Eita nós, né? Mas isso é muito bom. É a análise morfológica e a sintática também.
organiza a sua mente, organiza, então, o seu entendimento. Por exemplo, quando você está lendo. Você sabia que as pessoas leem e elas têm entendimentos diferentes daquilo que elas leem? Talvez vocês não percebam isso porque vocês não fazem esses testes. O professor convive com isso. Eu passo o mesmo texto e vocês vão ler. E cada um vai dizer muitas vezes uma coisa diferente para mim. É sério isso. As pessoas muitas vezes não leem, elas não interpretam direito aquilo que está em uma placa, tá? Um horário de funcionamento, por exemplo. Os comerciantes mesmo devem tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas não leem as placas e quando leem, parece que não interpretam o que está ali. Isso é uma questão de linguística, então você interpretar aquilo que está escrito, né? E você tem que tomar cuidado para não se tornar uma pessoa assim. A maioria, infelizmente, se comporta dessa forma, tá? É por isso que nós temos eleitores que não sabem o que fazer, que são facilmente enganados. Nós temos pessoas que são facilmente enganadas pelo sistema em geral, quando se deparam com uma questão jurídica, tá? Com uma questão de ter de recorrer aos seus direitos, entre outras situações. Tudo isso aqui ajuda a vocês, então, terem esta visão de mundo, essa interpretação do mundo, tá? Valorizem, não tenham vergonha de estudar. Hoje parece que é até vergonhoso ser estudioso. Sério. Muitas vezes já fui recriminado. Que você fica estudando aí? Pois é, mas deixa, né? Bom, olha só, gente. Nós vamos começar, então, a estudar o adjetivo, certo? Porque, então, nós vamos ver todas as classes gramaticais. Nós vamos conversar rapidamente sobre o adjetivo aqui. Quando eu tocar o sinal, a gente para. Nós já conversamos sobre o adjetivo. Agora, então vai ficar fácil. O adjetivo é uma classe de palavra, posso apagar tudo aqui, na verdade, que tem uma função. Qual é a função? A função é dar características, tá? Dar características. É loira, é morena, é alta, é baixo. E aí vai. Beleza? Mas existem subclasses para o adjetivo. Nós vimos que existe o adjetivo restritivo. Qual é a função dele? Diferenciar, tá? Fazer diferenciações. Principalmente diferenciar um ser de outros do seu grupo, certo? Quando eu falei que a Heloísa é loira, é porque você muitas vezes pode estar levando em consideração as características de pessoas, que também podem ser o quê? Morenas. Então é restritivo. Agora, restritivo, existe manga, existe fruta que esteja no estado de maturação muito avançado, que nós chamamos de manga, por exemplo, madura. Sim, existe aquela manga que está ainda no seu início de maturação. Nós usamos o adjetivo verde, manga verde. Então, esses dois adjetivos são restritivos, porque não é uma característica única daquele ser, que você consegue outra, vamos dizer, para dar uma característica basicamente oposta. Existe homem alto? Existe homem baixo? Então, não é restritivo. Quando você está querendo caracterizar, diz, não, ele é alto ou ele é baixo. Porque existem, né, no caso, os dois tipos, né? Então, restritivo é, por exemplo, homem baixo. Adjetivo restritivo. Existe no caso, adjetivo explicativo. Aquele adjetivo único para o substantivo. Existe neve quente, gente?
E é correto dizer, nossa, olha só a neve fria aí chegando? Será que é certo isso? É óbvio, não é? Mas vamos dizer que existem várias, vamos colocar assim, formas de expressão. Existe, por exemplo, a linguagem informal e existe também o texto prescritivo e o texto narrativo. O texto narrativo não tem que primar, ou seja, levar em conta as regras da gramática prescritiva. O que é a gramática prescritiva? É aquela gramática que dá regras, que fornece regras a vocês, que vocês vão ter de usar em alguns ambientes. Por exemplo, em uma igreja, um padre, um pastor vai usar uma linguagem formal, a língua culta. Em um órgão público, quando você está exercendo a sua função, o professor, por exemplo, aqui exercendo a sua função, linguagem, apesar de que em sala de aula, muitas vezes, devido à proximidade, muitas vezes que é entre o professor e o aluno, o professor pode até usar uma linguagem mais informal, né? Mas não é questão de ser informal somente, é questão de você prestar atenção a algumas regras, né, sintáticas em si, beleza? Porque informalidade é uma outra coisa, por exemplo, usar uma palavra que tem um cunho mais do dia a dia, certo? Ou uma formalidade, mas existe também a questão da prescrição, tá? Ou seja, do respeito às regras dessa linguagem que é considerada a culta, a norma padrão, e aquela que não é considerada a norma padrão, que é uma variedade, certo? Beleza, vamos lá então. Explicativo. Então, neve fria. O que eu estou querendo dizer? Apesar de ser óbvio e você não precisar fazer isso aqui, dizer neve fria, mas é um exemplo para um adjetivo que é explicativo. Leite. Existe leite que não seja branco? Eu estou falando de leite que provenha, né, de um processo natural, certo? Não estou dizendo de algo que é industrializado. Não. Então, o branco aí é adjetivo explicativo. Entenderam? Existe o adjetivo primitivo. Por exemplo, bom. Existe o adjetivo derivado, bondoso. Olha como é aquele derivado da palavra bom, né? Beleza. Existe o adjetivo, então, também chamado de simples. Vamos colocar aqui brasileiro. E existe o adjetivo chamado de composto. E agora, como é que se dá o adjetivo composto? É um probleminha, porque ele é um pouco mais complexo, ou seja, a explicação dele é mais complexa. Estou esperando, pode escrever na tranquilidade, podem escrever. O adjetivo composto, ele é um adjetivo formado, né, por dois radicais, por dois nomes. Só que, quando eu coloquei brasileiro, é um adjetivo específico, que eu ainda não coloquei aqui. É o adjetivo pátrio. E o pátrio composto. O primeiro item do adjetivo composto sempre vai ficar numa forma, observem, invariável. Certinho? Como assim invariável, gente? Ele vai ficar geralmente em uma só forma. E o adjetivo composto, no caso, que seja gentílico, o que é isso? Adjetivo pátrio, que indica a sua nacionalidade, certo? A sua naturalidade também. Qual a diferença de nacionalidade e nacionalidade e naturalidade, gente? Vocês sabem? Pode dizer não sem medo de ser feliz. Há muitos conhecimentos em vocês internalizados. Então não fiquem com vergonha de dizer. Errar, errou. Tentem puxar aí. Eu sei que tem muita coisa aí, vocês que muitas vezes até não acreditam em vocês mesmos. Muitas vezes vocês viram em algum lugar, nem sabe como, não foi um estudo formal. Entendeu? Mas aí, sabem?
a diferença entre naturalidade e nacionalidade? Todos nós aqui somos brasileiros. É a nossa nacionalidade. Alguém aqui nasceu em Brasília? Eu, por exemplo, nasci em Taguatinga. Quem nasceu em Brasília aqui? Ou não? Tem certeza? Ou nasceu em Ceilândia? Ceilândia? Então, olha só, a sua nacionalidade é brasileira. A sua naturalidade é ceilandense. Você é de Ceilândia. Eu sou taguatinguense. Entenderam? Beleza? Então, o adjetivo pátrio, composto, ele tem essa forma. O primeiro vai ser sempre nessa forma aqui, ó. Brasilo. Aí você tem outra nacionalidade. Você foi aceito em outro país. Você tem um registro de lá. Como pertencente àquele, no caso, país. E você é brasilo francês. Certo? Então tá aí, ó. Aqui sempre no masculino. Se for você menina, brasilo francês, ou menina, brasilo francês, ou menino, brasilo francês. Tá bom? Então, beleza, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua sobre os adjetivos pátrios, né, compostos. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.